paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos, amados e ouvintes da Palavra de Deus, bem-vindos à casa. Estou orando por todos vocês esses dias, com essas quedas de temperatura aqui em São Paulo. Eu fiquei muito rouca, não é? Glória a Deus, não gravei mais vídeo, também há muitas ocupações. Mas eu não me esqueço de vocês, amados. Estou orando por todos vocês. Estou lendo comentários de vocês, glória a Deus. Encontrei alguns irmãos que têm falado aí, vários irmãos e irmãs que não têm firmeza em Cristo. Eu quero aconselhar vocês que peçam força. Vai ter sim. Jesus é a nossa fortaleza. Torre forte é o seu nome, e quem for sábio correrá para ela. Deves ir a Cristo, deves estar a sós com Ele. Glória a Deus, orando, se comunicando mentalmente, né, com Ele de dia e de noite, ou na fala, na oração, nos cânticos, no jejum, nos louvores. Deus vai dar graça para vocês que me mandaram esse comentário dizendo que não tem firmeza. Nós já estamos orando por todos vocês. Pelos que estão enfermos. Aqui tem uma missionária que tem o dom de visão aguçado. Na igreja ela sempre fala que o Senhor está indo nos lares com seus anjos, levando bálsamo, os elixir do céu, os remédios do céu, de cura, o sangue dele. Ela vê tudo isso e tem falado, e eu estou transmitindo a vocês, porque ela não quer gravar vídeo junto comigo. Eu já convidei, ela disse que está se preparando, porque ela vê visão nítida que Deus dá para ela, ela escreve para não esquecer as visões. Glória a Deus. Eu quero entrar num tema hoje, amados, que eu vejo aí umas varoas que se diz mulheres de Deus, missionárias, dizendo que a pré-existência. O que é a pré-existência? Que nós existimos antes de virmos à terra. Nós já existíamos no céu. E eu quero dizer que isso é uma mentira deslavada. As Escrituras nunca enfatizou isso. As Escrituras não enfatizam isso de modo algum. A palavra de Deus diz que Deus criou a terra primeiro. E em seguida criou o homem. Se é assim como essas pregadoras aí que eu vi, esses homens que se dizem de Deus, essas mulheres que se dizem de Deus, colocam os vídeos tão mentirosos, dá nojo, levando o povo ao engano, dá asco, meus irmãos. Eu estava ouvindo esses vídeos, eu digo, como que esse povo tem esse descaramento de querer enganar as almas, o rebanho do Senhor, sem nenhum temor a Deus, não teme a Deus de mentir tanto para o povo. Ô amado, seja mais seletivo no que você ouve. É muita mentira. Então vamos à luz da palavra de Deus. Gênesis 2:7 diz: E formou o Senhor Deus o homem do pó. E formou, não estava formado no céu. Tem uma missionária aí que diz que viu uma massinha branca, não é? Numas caixinhas empilhadas, né, lá no céu. Será que ela não viu empilhadeira? Umas caixinhas empilhadas com a massinha branca aguardando para nascer na terra. Não é? E vamos lá. E soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. O Senhor aqui nunca enfatizou a encarnação de nenhum ser humano.
como enfatiza na passagem da Anunciação. Quando o anjo Gabriel desceu na Galileia, né, em Nazaré, foi até a casa de Maria e disse: o que em ti será gerado? Vai ser gerado? Vai ser obra do Espírito Santo. O homem no paraíso criado, Adão, foi obra de Deus Pai. E toda a Bíblia enfatiza a encarnação de Jesus no ventre de Maria, sem a semente do homem, sem o sêmen do homem. Glória a Deus. E o que deu vida ao homem que Deus estava formando? Não foi o sêmen. Daí eu creio que foi a confusão, né? O Senhor fez um boneco de pó. E o que tinha em Deus? O que tem em Deus? O que tem em Deus? Vida. E ele sopra essa vida no nariz de Adão. E ele diz que formou. Adão não estava formado. Ele formou Adão do pó da terra. E soprou vida, o Espírito, formando o Espírito que movimentaria o corpo de Adão. Dentro dele, conforme o livro de Zacarias 12, que diz que ele é o Senhor Todo-Poderoso, capítulo 12 de Zacarias, e que ele forma o espírito do homem, confira lá em Zacarias 12, dentro dele. E foi nessa hora que Deus formou o espírito de Adão dentro daquele boneco de carne que veio do pó. Adão não estava guardado no céu, numa caixinha, não. Ele estava guardado na mente de Deus. Todos nós, inclusive a terra e animais, estávamos guardados nos planos de Deus, dentro da mente de Deus. Tanto a terra como o universo, como os animais. E veja que Adão foi o único que Deus soprou. Foi no ser humano. Ele fez do pó da terra as animárias do campo. Glória a Deus. E fez o homem também do pó da terra. Mas o homem, está aqui escrito no verso 30, capítulo 1. E todo, verso 30, capítulo 1 de Gênesis, versículo 30. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, e que a alma vivente, toda erva verde, será para mantimento. E assim foi. Aqui, Deus iguala Adão no movimento, na coordenação motora da carne, no andar, no mover. Ele iguala o animal como o homem. Quando diz, aqui em Gênesis 7, parte B do versículo. E o homem foi alma vivente. O homem adquiriu os movimentos pela vida. Mas ele foi o único que recebeu o sopro de Deus em seus narizes. Oh, glória. E isso passou para toda a humanidade em geral. Na hora da concepção, Deus também manda esse sopro no ventre da que está grávida. Glória a Deus. Na hora da concepção já há um espírito sendo formado. Glória a Deus. Junto com a formação do feto, Deus já manda um sopro para o feto respirar e o oxigênio levar vida. E formar o espírito, como o próprio Davi diz isso no Salmo 139 a seguir, que diz: conheceste a minha matéria ainda em
informe. Matéria é isso aqui. Não é espírito. O espírito foi feito através do sopro de Deus de uma outra matéria que traria a nossa imagem e semelhança. E nós trouxemos a imagem e semelhança de Deus. Não estávamos formados do céu. E Davi diz: conheceste a minha matéria, ainda informe, ainda sem forma. Davi não diz o espírito. Oh, glória a Deus. Portanto, não há preexistência. Quem pré-existiu sempre foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem os anjos sempre existiram. Há alguns que Deus me mostrou estão sendo criados. Ainda o Senhor me disse, o Pai da Glória me disse que Ele ainda cria anjos. Quando me deu a revelação do contraceptivo, que é pecado, que ele é o legislador da natalidade, como pai da criação, e ele ainda cria anjo. Nem os anjos sempre existiram, não eram pré-existentes. Quanto mais um ser humano, o único que pré-existiu, pré-existe e existirá, que é como ele se refere àquele que era, que é e que virá. Glória a Deus, e será para sempre. O único mesmo é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não acreditem nesse negócio de pré-existência. E segundo as teorias, não é? E as mentalidades, principalmente daquela seita, quem prega isso são os xenoitas, os mormons. Essa seita prega pré-existência. Os mormons dizem que o próprio Arcanjo Miguel é o próprio Cristo. Glória a Deus. É o próprio Cristo. Veja o tamanho da heresia. Né? Então nós vemos à luz da Bíblia que não é verdade. Glória a Deus. Como Davi diz no Salmo 139, que Deus conheceu a matéria dele ainda informe, mas não é essa massinha branca que tem nas caixinhas, não. E segundo essa seita, quem existe no céu já está lá com consciência, e segundo essas missionárias também, pode escolher pai e mãe. Olhar para a terra. E Adão escolheu quem? E Eva escolheu quem para ser sua mãe e seu pai? Porque tudo que vem acompanhando a humanidade, o legado de Adão, toda a herança de Adão e Eva, passou para nós e para os animais. Veja que até as dores de parto, que Deus disse que Eva ia ter, passou como herança para as fêmeas dos animais, que não tiveram nada a ver com isso, com o pecado deles. Na hora que o Senhor disse, maldita é a terra por tua causa, Adão. Tudo que nela havia ficou maldito. Tudo. E o legado do pecado passou como herança maldita para todos nós. Como que existiria pré-existência? Então, era mérito nosso. Viu? Porque não pode ser mérito nosso. Quando se a salvação, que eu quero dizer, irmãos, deixa eu meditar aqui. A salvação não é mérito nosso. Aí eles confundem como está escrito em Apocalipse 13:8. Apocalipse 13:8 diz, né? Vamos ler. Sobre isso, sobre antes da fundação do mundo. Diz assim. E adoraram-no todos que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos
no livro da vida do Cordeiro que foi morto, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Aí tem pessoas que confundem isso, que os nomes deles não estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo, porque Deus sabe que havia de ir para a obediência, para adquirir salvação. E não é mérito nosso. Cristo estava no plano de Deus antes da fundação do mundo, se você quer saber. Cristo seria o mediador entre Deus e os homens, já programado por Deus, que Deus sabia, e todo o tempo que o homem ia acabar pecando mais cedo ou mais tarde. Mesmo assim, ele levou para frente o seu plano de criar a terra, o universo e o homem junto. Ora, irmãos, pensa bem, medita comigo. Se um satélite hoje prevê o tempo amanhã, prevê o tempo a semana que vem, daqui a 15 dias, vai vir o El Ninho, a El Ninha, 20 dias, eles já estão previndo por satélite a mudança de temperatura, a mudança do tempo. Deus não preveria, sendo que ele é o dono do tempo de tudo, o Criador. Ele não ia prever que o homem ia pecar. Mesmo assim, ele quis fazer uma obra de arte, que é a terra, com a criação na matéria que ele ainda não tinha feito. A Bíblia nunca mostrou que Deus criou uma terra com a matéria da carne, do pó da terra. Deus queria fazer esta obra material. Porque tudo então que ele havia criado era com matéria, vamos dizer assim, espiritual. Uma substância espiritual, assim como é o corpo dos anjos. E a terra, imaginada na sua mente, com o homem ele queria fazer de uma outra matéria, que é a nossa carne. Não tem preexistência. Só Cristo preexistiu. E ele diz isso em João, né? Vamos ler aqui, 8:14. Né? Que ele fala assim, 8:14. Respondeu Jesus e disse: ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Então diz que a gente tem consciência lá, pode escolher pai e mãe. E aqui está totalmente contrário, dizendo: vocês não sabeis para onde eu vou, nem vós sabeis de onde vim. Ah, Deus, o esquecimento, como fala a missionária. Aí quando a criança vê ao mundo, não se lembra que ela era do céu. Por isso que nós sentimos saudade do céu. Diz ela, o argumento dela é que os seres humanos sentem saudade do céu. Eu pergunto a essas missionárias: quem? O marginal sente saudade do céu? Quem é que sente saudade do céu? Quem sente saudade do céu é o cidadão do céu. Como está no Salmo 15, que diz que nós somos cidadãos do céu. Pelo Espírito Santo, dentro de nós, mesmo sem ver o céu, nós sentimos o céu dentro de nós, porque o Espírito Santo reside em nós. Ora, se você foi em Jerusalém, residiu em Jerusalém, se você foi em uma cidade dos Estados Unidos ou em Portugal, residiu lá, vai bater uma saudade dos momentos bons. Porque você residiu lá. O Espírito Santo reside em nós e traz lembrança do céu, traz virtude do céu, traz coisas do céu. E nós sentimos o céu. E quando não sentimos essas virtudes do céu dentro de nós, nós sentimos a saudade delas. Daí vem o ditado: sentir saudade do céu. Mas um estrupador está sentindo saudade do céu aonde? Um ímpio, ganancioso, que só sabe trabalhar de dia e de noite para ficar rico, vai ter saudade do céu onde? Em missionárias cegas, pobres de espírito, miseráveis,
Vocês estão enganando as almas, vocês estão mentindo. Vocês estão fazendo o povo acreditar numa mentira, dizendo que está na palavra de Deus. Só quem preexistiu e disse que preexistiu foi Cristo. E ele diz, eu sei de onde vim. Ele não ficou com amnésia, não. Ele sabia o modo que ele foi formado no ventre de Maria e ele sabia de onde vinha. Ele disse mais. Aqui no verso 56. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia e viu e alegrou-se. Porque ele disse a Abraão, que já estava gozando as delícias do paraíso no céu. Ele disse para Abraão que ele vinha na terra e contou a Abraão que ele estava vindo para a terra. E Abraão exultou, se alegrou, porque o Filho de Deus vinha ser encarnado, nascer no ventre de uma virgem, para nos dar salvação. Então, no conceito desse povo que acredita em pré-existência, eles dizem que as pessoas têm consciência, eles dizem que lá no céu, que conhece Deus, que conhece Jesus, tem o direito de escolher a vida aqui na terra, tem o direito de escolher o pai e a mãe. É mesmo? Então tem muita gente burra por lá, não é? Vamos dizer assim? Não ignore a minha fala, mas é. Porque tem um monte de mulheres, de homem rico que se casaram, tem um monte que escolhe nascer num barraquinho, ou até mesmo debaixo da ponte, que tem criança que nasce. Eles escolheram essa vida. Escolher nascer no Afeganistão para ser mutilado. Não é? Ter perna cortada, braço cortado, nas Arábias que mutilam o povo por qualquer delito. Você tem direito de escolher. E se Deus é verdadeiro, Deus ia negar a verdade? Olha, você vai escolher nascer na Arábia, você vai ser mutilado no Afeganistão. Você vai correr o risco de sofrer castigo, lá é uma hierarquia do diabo, é um comunismo satânico. Você escolheu nascer lá, ser um árabe, não estou dizendo que são todos, é claro, não estou generalizando, eu só estou dando um exemplo. É tanta coisa que eu fico sem palavras, com tanta mentira. Você escolheu nascer com aquele casal, com Mariazinha e Zezinho, e quando você tiver recém-nascido, seu pai vai lhe estrupar, a sua mãe vai lhe dar, vai botar você numa lata de lixo. Ou ele não diz que a gente tem direito de escolher a vida? Então lá do céu tem burrice? Aí Deus põe uma amnésia na mente do bebê para não lembrar de nada. E por que Deus não pôs essa amnésia em Cristo? Porque nos versículos que nós lemos, ele diz, eu sei de onde vim. Então nós devíamos saber. Glória a Deus. E sei para onde vou. Que se Deus é verdadeiro e é amor, como que ele colocaria uma amnésia dentro da minha mente para mim não saber que eu vim do céu? Que eu fui criada lá primeiro. Para depois eu vir à terra sofrer. E ele ainda diz assim, se você for um menino bonzinho, você volta pra cá. E como se eu estou com amnésia? Como que eu sei que eu tenho que ser boa aqui na terra? Isso retrata um Deus de amor para você? Faz sentido para você que me ouve? Irmãos que me ouvem, acreditam nisso. Sugiro que tire a cegueira hoje, com esse vídeo. Que então, Cristo foi o único que não sofreu amnésia. E desde o início ele sabia muito bem que ele era. Quando ele tomou consciência da vida, ele já sabia quem ele era. Glória a Deus. Ele disse para os pais dele, quando acharam que ele tinha se perdido, ele voltou ao templo e disse, você não sabia que eu deveria estar na casa de meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? Os pais dele não entenderam bolufa nenhuma. Ele tinha consciência que ele veio do céu, que ele era o filho de Deus, que ele era o Messias. Ele não sofreu amnésia. Então nós também deveríamos saber
Eu estou aqui na terra para uma missão. Isso nós sabemos, é notório. É de praxe. Mas lá no céu eu escolhi essa mãe, esse pai, os meus pais que foram agricultores, pobre, paupérrimos. Glória a Deus. Na roça vivíamos dentro de uma choupana. E tendo tantos ricos no Morumbi, em Alphaville, lá em Maceió, no prédio Mansão à beira-mar, na praia de Maceió, no Gogó da Ema, que chama a praia do Gogó da Ema, que só tem ricaço, eu escolhi lá perto de Palmeira dos Índios um casal paupérrimo, para nós tudo trabalhar na roça, meu pai se matando na lavoura para ganhar uma merreca. Porque se é assim, se nós for raciocinar desse jeito, faz sentido para você. Glória a Deus. Porque para mim não faz. E outra, eu não quero servir um Deus desse, não. Que traz as crianças do céu que ele forma lá, coloca amnésia nela e diz, se você for bonzinho, você volta para cá. Se você for um garoto levado, uma garota levada, te cabe o inferno. Que Deus é esse? Eu não quero esse Deus. Eu quero um Deus de misericórdia. Que é complacente com o ser humano, que tem complacência. Que tem piedade, que tem clemência. E amou o mundo de tal maneira, isso é, a sua criação, sua obra de arte, que ele não quis destruí-la. E se arrependeu de ter destruído o homem. E disse que nunca mais mandaria o dilúvio. Se bem que o Senhor nunca deixa de lembrar. Vamos ler. Onde está a complacência? Onde Deus se revela. Glória a Deus. Ele diz assim. Romanos 11, 30. Porque assim como vós também antigamente foste desobedientes a Deus. Para que esse aviso? Se nós tínhamos que saber disso por conta própria. Mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles. Assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a voz demonstrada, isso é através de Cristo. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, todos. Não é se você for um menino bonzinho ou a menina bonzinha. Ele encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. E não é mérito nosso. Quem trouxe essa misericórdia foi Cristo. No Calvário. E Paulo, nessa carta romana, elogia muito a ele, dizendo, no verso 33, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Glória a Deus. Ele nos encerrou todos, sem misericórdia, para que de todos tivesse misericórdia. Agora, Paulo disse a Timóteo, que tem homem, segundo Timóteo 3, tem pessoas irreconciliáveis. São desses a que a Bíblia se refere quando fala, não é? Vou ver se eu acho aqui, irmãos. Glória a Deus, Timóteo. No capítulo 3. Que esses homens são irreconciliáveis. Isso é, Deus sabia quem havia de se reconciliar com ele. Tanto pela lei, e não era mérito dos israelitas, como pela graça que foi nos dada de Cristo para cá. Não é mérito de homem nenhum. Glória a Deus. Diz assim,
capítulo 3 de Timóteo, verso 3. Sem afeto natural. Vamos ler todo. Perdoe que eu estou ainda com um pouco de tosse e rouca. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Porque haverá. E o Senhor sabia desses que havia de vir, antes da fundação do mundo. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e a mães, ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliável. Aqui está a palavra do texto áureo. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Essa palavra irreconciliáveis são estes que não puderam ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas Deus sabia que eles iam ser assim, mesmo assim criou, sim. Porque a ordem para Adão foi se multiplicar e povoar a terra. Meu Deus. E os desígnios de Deus, o porquê que mesmo assim ele permitiu nascer, nós não sabemos. Porque Deus é Deus de amor. Deus é Deus de amor. E ele amou o mundo de tal maneira, como diz João 3 a seguir, que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê. Todo! Deus não exclui ninguém desse texto. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então esses irreconciliáveis tiveram a chance, através de Jesus Cristo, de se posicionar com Deus e passar a obedecer a Deus, através de Cristo. Mas eles não quiseram. Deus já sabia que ia ter essas espécies. Glória a Deus. Como Deus também já sabia que depois do pecado de Adão ia ter aleijados, a maldição da doença ia entrar, porque a doença são maldição de Satã. Sim, porque Deus disse, tu és pó e ao pó voltarás, quando ele sentenciou o homem à morte. Pelo pecado. Na verdade, o pecado nos sentencia. Por isso que Deus diz, onde está, ó morte, o teu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, quer dizer, a desculpa, né? O direito autoral que a morte tem sobre nós é o pecado. Não foi nem Deus que nos sentenciou. Ele avisou primeiro, ele disse, se comer do fruto, certamente morrerás. O homem foi lá e comeu. Deus, quando criou o homem, já sabia sim que ele ia pecar. Mesmo assim, deixou o homem viver. Porque ele amou a sua criação. De tal maneira que posteriormente veio dar o seu filho. Para morrer por todos no Calvário. Todos! Minha cachorrinha já começou lá aqui. Glória a Deus. Todos. Glória a Deus. Deus não falou alguns. Alguns vão ser salvos. Ele disse, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que o próprio João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Se fosse assim, ele dizia, eu também vim do céu. Eu sou a instituição que veio do céu para instituir o batismo nas águas na terra. Que João Batista foi uma instituição de Deus na terra para instituir o batismo. Ele nunca mencionou que ele veio do céu. Mesmo o Senhor dizendo a Zacarias, mesmo o Senhor dizendo na palavra, glória a Deus, que eles eram estéreis, mas eles eram velhos, mas ia ter um filho. Ele não comparou. Ele não comparou João Batista com Jesus.
Ele não comparou. Ele só disse que dos nascidos de mulher, dos nascidos de mulher, não houve ninguém como João Batista. Nascido de mulher. Glória a Deus. Está entendendo o mistério? Glória a Deus. Agora a Bíblia diz que Jesus nasceria de uma virgem, feito pelo Espírito Santo, concebido pelo Espírito Santo. Ele não diz isso de João Batista. Viu? Então tenha cuidado, vocês que pregam pré-existência. Vai ler a Bíblia. Como que Deus nos tiraria do paraíso para jogar no inferno também, que é a terra? Para nós sofrer. Então nós seríamos cobaia de Deus. É isso? Porque é isso que dá a entender. Nós seríamos cobaia. Deus não criou nós para experimentos. Ele criou o homem para honrar o nome dele e louvá-lo, para enaltecê-lo, e ele se regozijar na criação, como ele diz que amou o mundo de tal maneira. O Senhor criou para se regozijar, para se alegrar com a sua obra de arte, assim como um pintor pinta um quadro bonito e fica contemplando aquele quadro e se alegra e mostra para os amigos, para as amigas, mostra aquele quadro para o pai e para a mãe e diz: olha que obra de arte que saiu da minha mente, que eu captei na natureza e saiu também da minha mente, olha que esplendor. Então foi assim com Deus. Ele criou uma obra de arte. E tudo que ele queria era se enaltecer nela, se alegrar nela, receber louvor dela. Oh, glória a Deus. Um quadro não pode dar louvor ao seu Criador. Mas os amigos Deus dizem: que benção, como você é uma benção, como você é maravilhoso na pintura. Recebe esse louvor dos amigos, dos que são observador de arte, como eu sou. Glória a Deus, que eu aprecio obras de arte, que não sejam pecaminosas, é claro. E elogio quem pintou o quadro. Deus queria receber essas alvíceras, esses elogios da sua criação. Ele não criou ninguém para cobaia. Satanás que quer nos fazer de cobaia, seus experimentos macabros. Vou experimentar esse meu cavalo lá nos espiritismos, nos candomblé da vida, na seita maligna. Ele chama de cavalo. E Deus nos chama de filho. Então, quer experimentar. Quero ver se ele vai fazer a minha vontade. Se ele vai comer carne de defunto. Se ele vai fazer despacho à meia-noite nos túmulos do cemitério. Se vai contaminar os rios, mares com os meus despachos de animais mortos. Satanás fala isso. O despacho dele. Ele quer fazer o povo de cobaia dele, de cavalo. Deus é amor. Ele quer se alegrar em ti. Alegre o coração de Deus. Busque na face do Espírito Santo a verdade. Não se encurve nessa internet para os mentirosos. Ainda vejo os comentários, as pessoas dizendo: é isso mesmo, eu acredito em você. Olha como eles estão ficando cegos. A irmã é uma benção, o irmão é uma benção, o irmão é uma benção pregando mentira, pregando heresia. Cuidado, irmãos. Não compactue. Porque Romanos 1 a seguir tem um versículo que diz que quem vê as coisas erradas e consente também é partícipe. Participa do mesmo pecado. Se eu vejo um mentiroso e eu consinto com ele, eu assino embaixo o que ele está falando, eu também participo do mesmo pecado dele. Eu não posso. Porque eu fui no céu várias vezes e Deus nunca me mostrou uma coisa dessa. Que tem crianças empilhadas em caixinha, como essa missionária infeliz fala em sua pregação suja e chula
Mentirosa, deixa das tuas mentiras, deixa da tua soberba, arrepende-te enquanto há tempo, pede perdão a Deus. Mas eu vi o planeta onde ficam as crianças, um planeta dentro do céu, todo bordado de prata, as suas cores de prata, do lilás, do pink, do azul celeste, coisa linda, onde ficam as crianças, onde ficam os abortados, se recuperando, crescendo, aprendendo música com os anjos, aprendendo a história de Cristo com os anjos, crescendo nas escolas dos anjos. Isto o Senhor me mostrou. Criança, alma de criança que veio da terra para o céu, mas empilhada lá, com a matéria branquinha numa caixinha guardada para nascer na terra, isso não existe. Vamos ter cuidado. Não ouça essas pregações chulas. Leia a palavra de Deus. Medite no que lemos, né? Tem muito mais a se explorar na Bíblia, mas eu deixei apenas esse versículo para a sua meditação. Leia esses pontos que eu acabei de deixar aí, das Escrituras Sagradas. Todos os versículos, livros que eu citei, passagens que eu citei. Estude. Não caia nesses contos do diabo. Não faça o joguinho sujo do diabo, mandando comentários para esse canal para ajudar a crescer com a mentira. Deve ser banidos essas mentiras da internet. Espero ter lhe ajudado, meus irmãos. Um abraço a todos vocês. Estou orando aqui de madrugada, nas madrugadas de hoje, segunda-feira para terça. Eu não faço ao vivo porque eu não sei mexer em minha eletrônica. Eu não vou incomodar ninguém, eu não sei essas coisas. Ainda vou pedir a Deus para me dar essa vitória de estar fazendo live pela madrugada com os irmãos. Deus abençoe, abraços, espero ter lhe ajudado, que o Senhor lhe dê tudo que você procura, inclusive sua verdade, na sua mente ainda esse ano. Aguarde os próximos vídeos. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus.